Estamos começando mais um Floripa em Foco, especial para falarmos de um assunto muito comum aqui em Florianópolis, no nosso litoral, que é a pesca artesanal. Pedro, por favor, apresente o nosso convidado. Bem-vindo novamente, professor doutor Eduardo Antônio Temponi Lebre. Tudo bem, professor? Tudo bem, Silvio. Estamos de volta aqui, como prometido, né? Isso. Mais uma vez para a gente continuar a nossa conversa. Sobre a segurança na pesca artesanal e esse povo tão sofrido que anda remando por aí, né? Pois bem, o Eduardo aqui é doutor em Filosofia e Teoria do Estado e do Direito pela nossa Universidade Federal de Santa Catarina, também, né? É advogado, professor universitário e também criou duas disciplinas optativas no curso de Direito, né? Que é Direito Aquaviário, justamente, a disciplina Direito Aquaviário 1 e Direito Aquaviário 2. E você também conseguiu mexer os pauzinhos, conseguir patrocínio, né? E fundar dois laboratórios, que é o Aqualab e o Aquaseg. Já começaram as aulas esse semestre, tem bastante aluno inscrito nessas duas disciplinas. E essas disciplinas estão vinculadas a qual laboratório mesmo? Ao Aqualab ou ao Aquaseg, Eduardo? A questão, as aulas começaram, né? Tá tudo tranquilo. Os calouros todo pintado, coberto de farinha e outro. Muita festa, né? Nas proximidades da universidade, os calouros comemorando, né? Pedindo dinheiro na sinaleira. Então a gente conseguiu sim esse semestre um bom público de alunos, né? Que não são só estudantes de Direito. Temos alunos de outras áreas novamente para confirmar aquilo que vem acontecendo, né, que é uma disciplina que tem atraído pessoas de todas as áreas do conhecimento. É bem interessante isso. E até estrangeiros tem na sua disciplina? Nós temos um aluno de Guiné-Bissau, que inclusive ele já é pós-graduado, né, ele está prestigiando a nossa disciplina, assistindo às aulas, etc., na condição de um aluno especial, né? Como estrangeiro que e é muito, muito legal. Mais uma vez, né? Tivemos vários estrangeiros já assistindo, argentinos, espanhóis, né? Portugueses, né? Agora temos um representante de Guiné-Bissau ali em sala de aula. E o Direito Aquaviário, essa disciplina é ligada a qual laboratório mesmo? Então, nós temos um laboratório de estudos em Direito Aquaviário e Ciência da Navegação com dois núcleos, né? O Aqualab e o Aquaseg, né? Isso. O Aqualab desenvolve pesquisas referentes ao transporte aquaviário e o Aquaseg desenvolve pesquisas e também atividades de extensão na área da segurança da navegação, né? Por uma proposta de difundir a cultura do Maritime Safety, né? Que é a segurança das pessoas, né, no meio aquaviário, no mar, salvaguarda da vida humana no mar e nos meios aquaviários em geral, né? Isso, então o Aquaseg que vai ser mais o objeto da nossa conversa hoje. Você estava colocando aqui antes da gente entrar no ar os números que eu achei muito exorbitantes. Quase 70% da nossa população vive na faixa litorânea de até 200 quilômetros, 70%, sendo que 40% é no litoral mesmo. E não se tem uma segurança aquaviária tão difundida, tão estudada, não é, Eduardo? Realmente esse dado é um dado bastante preciso e bem claro até, né? Vamos pensar que a região norte e nordeste tem as capitais do seu estado com saída para o mar. Na região sudeste, tirando os estados que não têm saída para o mar e centro-oeste também, nós temos no sul também Porto Alegre, que é uma cidade portuária, depois Espírito Santo, Rio de Janeiro, enfim. Então, é bem claro que a maioria das populações não precisa tanto senso para entender que estamos nos concentrando mais na faixa litorânea, né? Até porque a nomenclatura que se deu hoje para a nossa extensão de mar territorial é Amazônia Azul. Amazônia Azul. Porque a faixa litorânea aqui, o Brasil tem soberania, corresponde a 200 milhas. Essas 200 milhas somadas com
com os arquipélagos mais para fora do oceano, etc. Somando tudo isso, a extensão desse mar é o equivalente à extensão territorial da Amazônia. Então, o Brasil tem que tomar conta de uma extensão de faixa de mar continental que é praticamente do mesmo tamanho do que toda a extensão territorial comparada. E aí o nome que se deu foi Amazônia Azul. Bem empregado. E o Brasil teve um momento em que apresentou um projeto para a comunidade internacional para que comprovasse a possibilidade da exploração dessa faixa extensa de mar territorial continental brasileiro. Isso foi feito e agora nós estamos trabalhando para tentar resolver alguns problemas que existem há séculos já no Brasil. Né? Sim. Você estava dizendo que o Ministério da Pesca espanhol tem 90 anos de vida. Por aí. E exatamente. Aqui o nosso Ministério tem poucos anos de vida, né? E pouco atuante, vamos dizer assim, ou poderia atuar mais, talvez? Existe um início de um ministério, todo ministério começa de uma maneira política, né? E nós esperamos que seja superado, né, esse tempo de criar um ministério pela política e que ele assuma algumas funções técnicas, né, primordiais para desenvolver a pesca. Nós temos um grande problema de legislação nesse segmento, né? Legislação. Isso. Quem sabe agora o ministro Crivella, ministro da Pesca, encaminhe algumas coisas em cima da legislação. Hoje mesmo eu vi algo na internet, né? Que ele já se manifestou dizendo que gostaria de criar algo como a Pescobras, né? Pescobras. Algo que pudesse atender aí a pescaria profissional no Brasil de uma maneira mais eficiente, né? Mas vamos ver, vamos aguardar. Eu tenho esperança que ao longo do tempo as funções técnicas desse ministério, os problemas serão encaminhados e uma legislação mais unificada seja feita para poder atender todas as categorias de pescadores que existem no Brasil, né? Já existe uma legislação de pesca hoje no Brasil, tem uma lei federal, mas ela meio que conflita com as leis estaduais, é isso mesmo? Não. Ou não está regulamentado? O que acontece com essa legislação? Na verdade, assim, existe uma grande confusão de nomenclaturas, né? Então, por exemplo, a pesca profissional é a expressão utilizada, por exemplo, pela autoridade marítima para fornecer, né, as habilitações para os pescadores trabalharem no mar, né? Então, a Marinha, ela determina na sua legislação a existência da pesca profissional, né? E já o Ministério da Pesca, através da legislação da Lei da Pesca, apresenta uma nomenclatura mais relacionada à atividade econômica. Então, de uma maneira geral, o pescador habilitado pela Marinha, ele é pescador profissional. Né? E já em relação à atividade econômica, existem outras classificações. Então, aparece então aí a figura legal da pescaria artesanal, da pesca profissional artesanal. Que é feita em barcos de menos de 20 toneladas, isso. É considerado pesca artesanal. Barcos de acima de 20 toneladas, como é que é? Arqueação bruta. Arqueação bruta. É o peso total da aeronave. Na verdade, a embarcação ela é uma medida burocrática, né? A arqueação bruta dessa embarcação é uma medida que a lei determina. Então, um dos parâmetros, limites máximos que pode atingir uma embarcação de pesca artesanal profissional é 20 toneladas de arqueação bruta. Então, ela só pode ficar dali e abaixo disso, né? Então, mas isso não significa que uma embarcação de menos de 20 toneladas de arqueação bruta não possa pertencer a uma frota de pescaria industrial também. Então, há uma certa indeterminação em relação a isso, né? Porque o tamanho da embarcação é um dos indicativos de que aquele pescador é um pescador profissional artesanal. Sim. É um dos indicativos. Depois a legislação demonstra outros, né, indicativos para se confirmar se aquele pescador ele vai ser enquadrado como um pescador profissional artesanal ou um pescador industrial, na pescaria industrial. E os pescadores se reportam mais à Marinha mesmo, não ficam muito atrás do Ministério da Pesca, né? Tem mais relação com a Marinha, não? Não, acho que atualmente os pescadores têm
contato maior com o Ministério da Pesca. Ministério da Pesca. Por causa do Registro Geral da Pesca, que é o RGP. Isso. E o RGP é bastante cobrado na atividade profissional dos pescadores e até para determinar a classificação, o enquadramento da atividade econômica daquele pescador. A relação com a Marinha existe, porque há uma necessidade muitas vezes de comunicação, renovação da carta de habilitação, a realização de cursos de aperfeiçoamento que a Marinha promove, então essa ligação com a Marinha sempre vai existir. Mas assim, de uma maneira mais intensa hoje, eu acho que o pescador ele tem se reportado mais ao Ministério da Pesca. Porque obviamente que às vezes o pescador não quer, vamos dizer assim, prosseguir na carreira, ele quer se manter como um pescador artesanal profissional. E a Marinha tem um curso que é exatamente para isso, né? A Marinha tem um curso que possibilita que o pescador profissional tenha uma habilitação num curso onde a proposta é que ele fique naquela condição, né? E tem, o artesanal. Que é o curso de formação de aquaviário especial, o CEFAC-E. Né? Esse é o curso que o pescador artesanal faz, geralmente, né? Para ter uma habilitação como pescador profissional expedida pela Marinha. E aí ele não tem possibilidade de ascensão na carreira, ele fica estagnado ali, né? E ele vai ser sempre um pescador profissional de embarcações menores, fazendo uma pescaria litorânea, costeira, etc. Sim. E já os pescadores profissionais que embarcam em navios de pesca de caráter industrial, esses geralmente acabam fazendo cursos de aperfeiçoamento, seguem uma carreira dentro desse segmento. Da pesca profissional. Isso, da pesca profissional em embarcações maiores de caráter industrial. Então, geralmente, esses pescadores procuram mais os cursos do que os pescadores artesanais. Professor Dr. Eduardo Lebre, doutor em Filosofia e Teoria do Estado e do Direito, pela nossa Universidade Federal, onde é professor, além de ser advogado e criador da disciplina de Direito Aquaviário. Enquanto a gente vai para o intervalo, você pode conhecer um pouco mais do trabalho na página www.aquaseg.ufsc.br. Vamos a um breve intervalo e já voltamos falando sobre segurança na pesca artesanal com o professor Eduardo, aqui na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. O pequeno agricultor brasileiro produz arroz, soja, batata, milho e feijão, sem destruir a Amazônia e sem pagar royalties. A produção é suficiente para alimentar todo o país e até para exportar. O presidente do Brasil sancionou o projeto de lei de biossegurança que libera a soja transgênica e ainda facilita o plantio e a comercialização de outros transgênicos. A lei despreza a necessidade de estudos sobre o impacto desses alimentos no meio ambiente e na saúde humana. Transgênicos são micro-organismos geneticamente modificados, plantas ou animais que recebem genes de outras espécies, criaturas de laboratório com características próprias e muitas vezes desconhecidas. Trocando em miúdos, transgênico é o peixe que tem genes de porco para crescer mais rápido. É a semente de soja que tem genes de vírus e bactérias para resistir a agrotóxicos e muito mais. Transgênicos causam a contaminação genética, detonam com a biodiversidade, aumentam o uso de agrotóxicos ao longo do tempo, incentivam o aparecimento de superpragas. Mas ainda falta muita pesquisa sobre o assunto. Para proteger os interesses comerciais e as grandes empresas, o governo de Lula e a Nova Zelândia levaram ao fracasso um acordo mundial. Eram pedidas regras mais claras de rotulagem para transgênicos, regras que podem evitar a contaminação e proteger a biodiversidade de todo o planeta. O governo ignorou o pedido de mais de 100 países. Com o discurso de acabar com a fome, grandes multinacionais estão patenteando seres vivos para monopolizar a produção de sementes. O império dos transgênicos pode destruir as pequenas plantações, responsáveis por até 70% da produção de alimentos no Brasil. E você não sabe o que está... Greenpeace. Abra os olhos e feche a boca para os transgênicos. Uma bala separa mãe de filho, irmã de irmão,
amigo de amigo, alguém de seu futuro. Mas agora, a luta contra a violência pode unir todos para não separar mais ninguém. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Parceria público-privada, no caso da água e do saneamento, é como ter um amigo urso. Ele é até bonitinho na hora de ganhar a concessão para explorar a água como um negócio, porque ele sabe que vai ganhar muito. Mas depois, ele pensa sempre primeiro em lucrar mais e mais como toda empresa privada. E você fica na mão dele. Foi por isso que França, Itália, Argentina e Bolívia voltaram atrás e acabaram com as parcerias público-privadas. Defenda seu direito. Diga não às PPPs. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Este é o Floripa em Foco especial com o professor Eduardo Lebre, professor universitário do curso de Direito da UFSC, criador da disciplina de Direito Aquaviário, e estamos aproveitando, para saber um pouco mais sobre a vida dos nossos pescadores, que tem tantos aí, pelo litoral brasileiro afora. E quer dizer, Eduardo, que os pescadores, quer dizer, existe algum limite assim de quanto um barco de pesca industrial pode se aproximar da praia? Porque na praia ficam mais, perto da praia fica mais os pescadores artesanais. Tem alguma divisão assim de espaço entre o industrial e o artesanal? Justamente em relação a esse conflito de interesses, esses dois tipos de pescaria, profissional, é realmente algo que sensibiliza, porque o peixe que é pescado na pescaria industrial, em embarcações maiores, precisa de uma isca viva, que é capturada nas proximidades das praias. E isso prejudica a pescaria profissional artesanal, o modo de subsistência dos pescadores da faixa do litoral, que vivem dessa pescaria mais simples para subsistir, fica meio prejudicado, E também tem outras situações do tipo de rede, do tipo de... Pescam com bombas, com dinamite? Já teve bastante episódios desse tipo, é proibido por lei, É um crime ambiental, inclusive, fazer uso de explosivos em cardumes, Mas há denúncias de que isso tem sido feito no Brasil, pela costa brasileira. O problema é conseguir localizar a embarcação que está usando desse tipo de expediente criminoso e punir os responsáveis, O problema é esse, mas há notícias de que isso ainda é feito, principalmente em rios, na calha norte dos rios brasileiros, onde os explosivos são usados para pescaria. É muito triste que isso tenha acontecendo no Brasil, mas é uma realidade bastante presente. Então, quem souber de alguém que está usando explosivos para pegar iscas, para fazer, ou explosivo para fazer qualquer coisa. Não, a isca viva não dá para usar explosivo porque a isca tem que estar viva, Aí mata. Aí não dá, mas a isca viva é capturada viva para poder servir de isca para peixes maiores. Se assim, alguém souber de alguém, então pode denunciar, porque não pode, crime ambiental. Também não podem utilizar de cilindro de oxigênio em nadadeiras para instalar redes, e também fazer pescaria com arpão, com cilindro de oxigênio também é proibido. Tem várias coisas que são proibidas. Na verdade, o que está acontecendo? Existe uma pressão muito grande, pela pescaria industrial, no sentido de fazer com que ela avance no Brasil. E nós nos esquecemos que existem os jangadeiros nordestinos, as baleeiras menores aqui na região sul e sudeste, e são pescadores que tentam se manter com essa pescaria mais simples, que é chamada de pesca artesanal pela lei,
e que ela deve ser protegida, na minha opinião, né? Porque eles não têm condições de adentrar muito ao mar, a faixa litorânea mais próxima tem que ser preservada para eles, né? na verdade existe um problema. Há quem defenda que a pescaria artesanal está fadada ao desaparecimento, porque hoje em dia nós temos que pescar de uma maneira industrial para atender Quem a fala fome isso, mundial, os japoneses. Quem fala isso são os pescadores industriais, né? Sim, Que a artesanal vai ter que sumir. Os japoneses são peritos nisso, né? De adentrar no mar continental alheio, né? E capturar Peixes exóticos, aqueles venenosos que o sashimi, o sushi, valem uma banana. Eles são especialistas. Então, não tem uma lei que possa impedir um japonês de vir pegar nossos peixes? Não, tem. Essa lei existe. O problema é conseguir monitorar essas embarcações, cobrir a tempo e fazer com que elas saiam do território nacional, né? E isso é bastante complicado, porque, como eu falei, a Amazônia é azul, né? Sim. A faixa de extensão do nosso mar é grande, continental é gigantesca, né? Então, mas existe fiscalização, né? As patrulhas aéreas, né? São feitas para detectar, principalmente os navios que vêm pescar baleia, né? Esses não pode. Baleia? Imagina fazer observação de baleia aqui, vem um navio e pega a baleia. Os turistas vão juntos. E Eduardo, que tipo de acidente é mais comum? Que tipo de acidente é passível de acontecer com um pescador artesanal ou até o industrial, assim? Que tipo de riscos está exposto um pescador? De maneira geral, existem possibilidades de queda dentro da embarcação. Porque é tudo molhado, com lesões, cortes. O anzol pode enganchar na pele do pescador. Ele pode ser levado junto com a rede, com os cabos de amarração das redes. Ele pode ter algum membro amputado nos aparelhos de guinchos, né, que erguem as redes, etc. Esses são os mais frequentes. Né? Escorregar a bordo de uma embarcação, fraturar algum membro, se cortar, enganchar anzol. Esses são os mais comuns, né? E também tem a queda no mar, né? O famoso homem ao mar, né? E aí é que fazer o resgate desses tripulantes. Virar o barco e ir todo mundo, né? Como aconteceu alguns naufrágios. É mais difícil, né? Já é mais difícil, porque hoje em dia tem condições meteorológicas frequentes, avisam os navegantes, né? Mas é possível acontecer também, mas hoje, se o navegador seguir as regras de navegação segura, dificilmente ele terá algum problema. Agora, a partir do momento que ele se deixar levar pela ganância, por exemplo, o acondicionamento de carga mal feita nas embarcações de pesca tem sido um fator de acidente também. Fica mal distribuído o peso. Exatamente. Excesso de peso, mal distribuído, e isso pode provocar um acidente grave também. Então são regrinhas básicas, né? E também a regra de segurança do tráfego aquaviário, que existe uma lei, a LESTA, né? É uma legislação específica, LESTA. Ela que rege toda a segurança do tráfego aquaviário. As ruas na Amazônia Azul. Exatamente. E uma coisa que me ocorreu agora de barcos e que acabou de fugir de novo, acidentes com barcos, não são as tempestades. Fugiu, Lebre. Eu estava na ponta da... Naufrágios, não... Abarroamento, colisão... Não é isso. Daqui a pouco eu me recordo. Tivemos um fato inusitado, né? Um barco de pesca novinho, né? Aqui na região próxima até Florianópolis, né? Acabou colidindo com uma rocha e ficou exatamente parado em cima da rocha, né? Quer dizer, subiu com o mar, parou na rocha e ficou ali parado, né? E esse casco teve que ser desmontado com base na solda, né? Nossa. Foi uma grande perda não teve jeito, uma grande perda para o dono da embarcação, que deve ter acionado o seguro, enfim, mas é uma tristeza muito grande quando isso ocorre com uma embarcação. Mas, graças a Deus, ninguém se feriu gravemente, nada. Sim. E quando aconteceu um acidente, quem é que é responsável por... sim, o cansaço dos pescadores é outro fator de acidente. Não tem limite de horas, dias para ficar embarcado?
Essa é a jornada de trabalho. Jornada de né? trabalho. Jornada Também é um fator de pescador. acidentes, não? Sim, nós temos legislação. Temos 2 minutos. 2 minutos. Temos legislação específica, né? Isso tem... bom, aí a competência é do Ministério do Trabalho e Emprego para fiscalizar isso, né? Mas ela segue as regras de... Mas na hora que está embarcado é pau na mula, não? Olha, tem que ter condições de salubridade a bordo, né? Então, muitas vezes a gente encontra embarcação sem condições, não tem banheiro às vezes, né? Ou o banheiro é próximo da cozinha, onde se alimenta, onde faz as refeições. Sabe lá que alojamento tem ali? Às vezes a precariedade dos beliches, onde eles dormem, tem. Então, isso são fatores. A jornada de trabalho é um fator também, né? Na pesca industrial é mais fiscalizado, porque eles ficam mais dias no mar, né? Já é um regime mais profissionalizado. Ali já tem uma condição de ficar mais tempo embarcado, né? Numa pesca industrial. A pesca artesanal, a ideia é sempre voltar no mesmo dia, né? É artesanal. Artesanal a ideia é assim, sai de manhã cedo, 6 horas da manhã, lança a rede, deixa ela lá, final de tarde busca a rede, então não é bem diferente. É mais né? para industrial isso, né? Aí tem... E se acontece, chega a ter, por uma infelicidade, um acidente, de quem é a responsabilidade de decidir, tem que voltar, tem que mandar o cara para o hospital, ou pode resolver, remendar ali mesmo? Como é que se avalia isso? Um o capitão responsável? com um tripulante é incrível, mas suscita várias áreas do direito, né? Então, um acidente com um tripulante vai ser investigado pela autoridade marítima num inquérito específico para isso, tá? Que vai determinar as causas do acidente. Aí nós temos aí outra situação jurídica, que é a própria segurança do trabalho, né? E aí então, se caso esse acidente era de um empregado, então ele terá direito ao benefício por ele ser contratado pela CLT, pela Consolidação das Leis do Trabalho. Se ele era um autônomo, ele também tem direito a um benefício específico dos pescadores autônomos, né? Então, e também tem a parte da responsabilidade civil. Vamos imaginar que esse acidente causou um dano ao meio ambiente, aí há que se apurar isso para a questão de dano material, se afetou alguém do ponto de vista de causar um dano moral também. Aí tem a questão criminal, que é a questão de se apurar uma culpa grave ou um dolo, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Então, existe uma série de áreas jurídicas que podem estar sendo imediatamente acionadas, concomitante a um acidente com um tripulante a bordo de uma embarcação de pesca. É denso, complexo e bem complexo isso. Vai ter que criar mais umas disciplinas aí para dar conta de tudo. É verdade, isso é necessário mesmo. Conversamos aqui com o professor Dr. Eduardo Antônio Temponi Lebre, né, que é formado em Filosofia e Teoria do Estado e do Direito, doutor, né, em Filosofia e Teoria do Estado e do Direito, e é professor aqui da nossa UFSC. Conheça um pouco mais sobre essa disciplina, sobre esse mundo aquaviário, no www.aquaseg.ufsc.br. Querido, rapidamente, faltou referendar alguma informação, mandar um alô para alguém, para fecharmos? Eu gostaria de agradecer o convite novamente, né? Estar aqui com vocês na TV Floripa, no programa Floripa em Foco, dizendo que as portas dos nossos laboratórios estão abertas para quem quiser conhecer. As comportas do laboratório estão abertas. Para quem quiser conhecer nós, o site do Aquaseg foi mencionado no programa. E é isso mesmo, quer dizer, lá nós temos material didático, as pesquisas, os relatórios, as notícias envolvendo os acontecimentos mais recentes aí que envolvem todo o tráfego aquaviário, toda a atividade comercial e não comercial que envolve as pessoas no mar e nas águas interiores brasileiras. Portanto, então, mais uma vez agradeço a todos os ouvintes, né, os telespectadores, né, e internautas. E internautas também. E espero comparecer mais vezes aqui para falar desse assunto. Está escalado, está escalado. Professor Eduardo Lebre, e visite o www.aquaseg.ufsc.br. E logo mais, a partir das 22 horas, tem a reprise deste Floripa em Foco, tanto aqui no canal 4 da NET, para Florianópolis,
quanto pelo www.tvfloripa.org.br para Florianópolis de novo e o resto do mundo. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.